Uma vez mais é um privilégio estarmos aqui reunidos como comunidade e compartilhar um pouquinho de lo que Deus tem falado em nosso coração. Assim como estás aqui, os que estão aqui, aqueles que estão aí por internet, ponga a mão em tu coração. Deje que o Espírito Santo ministre aí em tu coração nessa manhã. Padre, em tu nome, ponemos nosso coração agora, aplicando nosso coração a esta palavra. Dá-nos ouvidos de escuchar, dá-nos um coração ensinável, dá-nos, ó Deus, nesta manhã, um espírito de revelação em el pleno conhecimento do Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão aqui em minha casa, e aqueles que vão escutar, e aqueles que já estão escutando através da internet, que pueda sentir a presença do Senhor, que esta palavra venga cumprir o propósito de ella, que é transformarmos nós outros segundo tua imagem e tua semelhança. É o que nós outros te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vou passando ou tu vas passar aí para mim? Eu quero compartilhar com os irmãos algo que durante todo o tempo que nós outros estamos aí pastoreando, estamos aconselhando, nós outros estamos aí ensinando, o Espírito Santo, uma e outra vez, ele vem e recicla essa palavra em nossas vidas. É decir, como Ederson tem predicado, tem nos ensinado todos os dias, é uma palavra que é um fundamento. Ao decorrer del compartilhar da palavra, o Espírito Santo, eu quero que os irmãos se deixem ser cambiados por el Espírito Santo. Não me mires a mim, pero escute a voz do Espírito Santo, porque não é fácil, muitas das vezes, ensinar coisas que são que requerem de nós outros uma resposta imediata. Não é fácil. Recuerde que a palavra, primeiro, ela tem que falar comigo. Ela tem que falar com aquele que está aqui, para depois ensinar. Por que o tema del compartilhar é como gerenciar mis emoções? Nunca vivimos em uma sociedade, nunca vivimos em um mundo tão desgovernado, as pessoas nunca estiveram tão dispersas, sem caráter, sem identidade, sem perspectiva de vida como agora. Tudo isso empieza onde? Em meus pensamentos. Uma e outra vez, o pastor tem nos ensinado sobre fundamentos. Pero a sensação, mediante as respostas que nós outros damos durante a semana, durante os dias, é que nós outros não compreendemos em realidade o que ele está nos explicando. Ou nós outros mesmos estamos enojados, ou então nós outros mesmos estamos despreciando o que Deus tem falado com nós outros. Por que eu falo isso? Porque o profeta Jeremias, quando foi allí em el pueblo, o Senhor dijo para el pueblo: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vosotros. Pensamentos de paz e não de mal. E muitas das vezes, nós outros que somos cristianos, temos a tendência mentirosa e o comportamento mentiroso de, muitas das vezes, pensar que nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Por que eu insisto a falar sobre isso nessa manhã? Porque nossas emoções, elas vão determinar hasta onde nós vamos chegar. Eu estava lendo um documentário e eu me quedei, me chamou muito a atenção.
hoy en día, as grandes empresas, quando eu e você entregamos um currículo ali, as grandes empresas não estão atrás de pessoas que têm um QI, um consciente, uma pessoa muito inteligente. Eles não estão atrás disso. Pero eu estudo tanto, eu leio tanto, eu hablo tanto, eu sou um influencer, eu sei tanto. Pero as grandes empresas não estão atrás de pessoas, não estão procurando pessoas eficientes. Elas estão preocupadas, essas grandes empresas estão preocupadas com pessoas que têm o QE, coeficiente emocional. Não tem nada de espiritual aún, hein? Estamos aqui falando de tudo que é natural. Se uma empresa que te vai pagar por seu trabalho está preocupado com suas emoções e não com tua eficiência, hombre, até o mundo natural está clamando já. Pare para pensar. Vamos quitar a empresa. Se Jesus hoje, bueno, se não, Jesus está aqui hoje, esta manhã. E pergunta a ti, tu eres capacitado para executar, para venir trabalhar comigo, para venir cumprir meu propósito? Eu não estou falando de tu conhecimento, de tu QI. Estou falando de QE. Como te vas me representar aí fora? Nessa manhã, o Espírito Santo, ele quer nos transformar de uma vez por todas. Nessa manhã, eu não estou aqui para acusar a nadie, para condenar a nadie. Pero eu puedo juzgar suas atitudes e minhas atitudes. Sabe por quê? Porque aí fora nos ensina, nos doutrina que tu vales o que tu tienes. Pero em mi mundo, eu sou ensinada que tu vales quem tu eres. Quem tu eres? Volvemos ao princípio de tudo, nossa identidade. Eu solamente vou ter responsabilidade em cuidar de minhas emoções se eu sei quem sou. Sempre volvemos ao princípio de tudo, sempre. Volvemos ao princípio. Ensina aí para mim o próximo PowerPoint. Dito isso, as empresas entendem que não vale de nada ter pessoas llenas de conhecimento e habilidades se elas não sabem gerenciar suas emoções. É decir, eu vou dar um exemplo. Meu marido todo o tempo, não como aqui alguns sabem, ele é profissional, sua área não profissional, ele é eletricista, ele é técnico de eletricidade. E ele está ali com uma obra muito grande. E eu, uma pessoa totalmente instável, uma pessoa com minhas emoções centradas, eu vou chamar meu marido uma e outra vez. Dou exemplo de meu marido porque tenho que falar de mim. Então, eu, em este momento, chamo meu marido e lleno sua cabeça de problemas. É legítimo, porque ele é meu marido, tem que me auxiliar. Hasta aqui, tudo bem. Mas o problema não está em mim, está em ele. Se meu marido não tem as emoções em seu lugar, se ele não sabe controlar suas emoções, o que vai passar com ele? Ederson pode poner todo a perder em la empresa. Me explico. Vou dizer, meu marido está ali arreglando um cable elétrico, muitas das vezes está aí com energia, e eu lhe chamo e automaticamente o casco se ativa e ele me atende
aunque não puso a mão, está de, pero eu empeço a blá, 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 em sua cabeça, llenando ele de problema. E Ederson não sabe separar a coisa. Espera, deixa-me bajar, deixa-me... Carinho, um momentito que vou falar contigo. Ele vai bajar. Se é algo muito grave, me vai orientar o que fazer. E volverá a seu trabalho. Ponto. Pero se Ederson é uma pessoa totalmente descontrolada, emocionalmente, vai começar a dar patadas nos companheiros de trabalho, vai começar a desrespeitar o jefe, e como ser humano, que é, claro, não é um extraterrestre, ele vai ser uma pessoa não confiável. Ele vai começar a generar ali um ambiente pessoal entre os amigos, entre os companheiros. Por quê? Porque sua cabeça, assim me sinto hoje, pero como sou totalmente descontrolada emocionalmente, aqueles que estão cerca minha, que vão pagar o pato. Mesmo que tenha a ver isso com espiritualidade? Vamos seguir. A pergunta clave, então, é como gerenciar, como gestionar minhas emoções? Precisamos, então, saber como funciona o processo do sentimento. E aqui me encanta. Porque uma e outra vez o Espírito Santo tem falado com nós outros, tem falado comigo, ele tem proposto diante de nós outros uma e outra situação para ponermos em prática isso. Hermanos, creia em mim, deixa o Espírito ministrar em tu coração. Creia em mim, creia na palavra de Deus. O que estamos compartilhando aqui é fundamento. Se eu e você não temos nossas emoções fundamentadas em el Deus, que é nossa roca, nós outros não vamos dar as respostas, nós outros não vamos avançar, nós outros não vamos responder ao propósito ao qual Deus nos chamou. Parece superficial, pero creia em mim, Deus está falando com nós outros. Vamos ver. Primeira coisa que tenho que entender, que é uma mentira que eu escuto uma e outra vez quando estou aí fazendo aconselhamento, quando estou aí ensinando, uma e outra vez. Ai, meme, eu não controlo minhas emoções. Quando eu vejo, já falei. Meme, eu não controlo minhas emoções, porque isso não existe. Meme, eu não consigo, porque não consigo me controlar. Pois bem, uma boa nova para ti, dentro do Evangelho, tu puedes controlar-te a ti. Isso que eu penso que não puedo, que não consigo, é uma mentira. Vamos ver que te pruebo que é uma mentira? Vamos lá. Mi pensamento pode passar. Mi pensamento, no que eu penso, luego eu vou começar a sentir. E luego, mi comportamento, mi conduta vai revelar o que eu pensei e o que estou sentindo. Bueno, não estou aqui ponendo um espejo para mim, me condenando ou condenando a igreja. Ou aqueles que estão em sua casa. O que quero que podamos compreender é que se nós outros não temos um espírito de revelação e nós outros diagnosticamos que o pensamento que por vezes estamos pensando pode destruir minha vida. Isso é tão sério. Venha comigo. Se Jesus, outro dia na mesa estávamos falando sobre isso. Se Jesus tuviera em algum momento, em algum milímetro de segundo, tuviera pensado que Judas tivera uma deuda com ele. Se aquele que estava com ele todo o tempo, os 12, estava com Jesus todo o tempo. Se Jesus, em algum momento de tu vida, da vida dele,
tuviesse um pensamento de que alguém tiver alguma deuda com ele, eu lo garantizo que o sentimento de Jesus não seria puro. Que quando ele estava ali na cruz, ele não ia dizer, Padre, perdónalos, porque não sabem o que fazem. Eu lo garantizo. E por consequência do sentimento de Jesus, o comportamento dele não ia ser a cruz. Me explico? Os irmãos estão aqui? Amém? Amém? Tudo em nossa vida empieza aqui. Mis pensamentos, mis sentimentos e meu comportamento. Vamos lá. Se queremos cambiar nosso estilo de vida, devemos cambiar nossos hábitos. Assim de claro. Eu sempre utilizo um exemplo aqui em casa. É insano de eu querer cosechar naranja se eu sempre estou sembrando fresa. Me explico. Meu marido, esses dias aí, fizemos 27 anos de boda. Graças a Deus. Meu marido hoje tem a costumbre de todos os dias me despertar, aqueles que estão aqui sabem que não minto. Tem a costumbre de me despertar todos os dias com café com leite por la manhã. Todos os dias. Incluso domingo. Pero muitos pensam que isso foi em um estralar de dedos. Não. Havia um tempo onde meu marido tinha que despertar às 5 da manhã e correr no autobús da empresa, porque era fora da cidade. E eu tinha que me despertar às 4 e fazer o desayuno para ele. Algum dia ele me ha pedido, tens que fazer comida para mim, que vou trabalhar, porque afinal de contas, sou eu que pago as deudas da casa. Não. Porque em meu pensamento, eu tinha a convicção de quem eu sou. Chamamos isso de identidade. Se eu sou uma mulher, se esposa, não hace falta que meu marido tenha que me chamar a dizer-me o que ele necessita. Me explico? Então, eu me despertava com um sonho. Para mim, às 4 da manhã, é quando o sonho está a top. Me despertava e ia fazer o desayuno para ele. E muitas das vezes, ele não comia desayuno porque o pão quedava assim, blandito, e aí ele não lhe gostava. Fui saber dessa verdade muitos anos depois. E eu me despertava às 4 da manhã. Pergunta se eu hablo delante de Deus, se algum dia eu he cobrado para ele que um dia eu tendria sembrado. Não. Pero chegou o tempo, os anos foram passando, e não são poucos, hicimos 27 anos. Aquilo que eu he sembrado, que foi uma semilla legítima de coração, porque lo amo, lo quiero mucho, em seu dia cresceu. E no outro dia produziu seu fruto, que é o que hoje eu cosecho. Leite com café todos os dias. Se quero cambiar meu estilo de vida, tenho que cambiar meus hábitos. Queres que as pessoas parem para te escutar? Escute o que tu hablas. Queres ser uma pessoa onde todos querem estar cerca de ti? Pensa como tu atuas quando estás com eles. Assim de claro. Segundo, entendemos que queremos cambiar nossos hábitos, mas devemos cambiar nosso comportamento. É insano eu querer cosechar
um desayuno, um detalhe de meu marido, um detalhe de meus filhos, um detalhe de meu jefe, um detalhe de quem queira que tu queira. Se eu hago as mesmas tonterias, meu comportamento é o mesmo. Pero mesmo que tenha a ver isso com a Bíblia, tranquilo, vamos a chegar ali. Agora, se queremos cambiar nosso comportamento, temos que cambiar nossos pensamentos, que por sua vez é nossas emoções. Estão compreendendo aonde quero chegar? E vou provar na Bíblia. Abra comigo em Romanos 12, 2. E agora tenho que pôr minhas lentes. Diz assim: não vivais conforme a los critérios del tiempo presente. Por el contrario, cambie vuestra maneira de pensar, para que assim cambie a vuestra maneira de vivir e llegues a conhecer a voluntad de Deus. Es decir, lo que es bueno, lo que es de grato e lo que es perfeito. E muitos estão aí me perguntando. Me pergunta sempre: como vou compreender o propósito de Deus para minha vida? Como vou lograr conhecer o que Deus tem para minha vida? Parece um aburrimento que uma e outra vez Deus está sempre me echando na baliza, porque tenho que cambiar, tenho que morrer, tenho que não sei o quê. Agora está em la moda, tenho que estar na mesa, tenho que abrir meu coração, tenho. Sim, tu tienes e eu também. Porque alguém ha tenido que morrer na cruz para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Pablo está a dizer: não vos conformeis, não entreis em el molde deste mundo. Sabe qual é o molde do mundo? Eu vou trazer uma outra revelação. O diabo e o mundo não querem ser o centro de tu vida. Não. O diabo dá igual. Não. Ele não vai vir para ti com uma cola larga e uns cornos aí, não. Para parecer que é ele, não. Sabe como o diabo tem destruído a igreja, muitas vezes nós outros, ponendo el yo en el centro. Ponendo el yo. El diablo hoy es el diablo porque simplesmente ele, em seu coração, teve um momento de querer ser igual a nosso Senhor. Nós outros hoje pecamos porque queremos ser reconhecidos. De quê? Queremos honor. De quê? Queremos que as pessoas estirem diante de nós outros uma alfombra roja. ¿Para quê? Estamos todo el tiempo como Jesús, com uma promissória em nosso bolsillo, haciendo cobros. Porque eu só hago o que quero, eu só hago quando me dá na gana. Eu sou eu. E agora te pergunto, vuelvo a hacer a pergunta aqui. Jesus hoje pergunta a ti, ¿tu me representas? Jesus mirou, el Dios Padre mirou na terra. Não tuvo nadie digno de abrir os céus. E agora, nós outros, que conhecemos um pouquinho, sentamos em um trono e começamos a cobrar. Hã? A ser cobros de quê, irmãos?
El estilo de vida cristiano é de eu pensar mais em minha irmã do que em mim mesmo. Não, existe uma mentira, uma más, que é: vou me casar para ser feliz. Hã? Eu me caso para ser meu marido feliz. E ele casa para mim a ser feliz. E quando esta verdade se encontra, os dois se completam e são felizes. Pero sabe que é a mentira do diabo? E nós outros miramos aí matrimônios destruídos. Tu não haces nada para mim. Tu não haces nada para mim. E sabe o que hacemos pior? Chegamos delante de Deus. Deus, então estou andando. Sou um dizimista, sou um ofertante na casa do Senhor. Estou aí quantos anos te servindo? E onde está minha bendição? Vou te ensinar uma oração, la que nós hacemos, ¿vale? Padre nuestro que está em cielo, santificado seja mi nombre. Venga mi reino, sea hecha mi voluntad, en la tierra y en el cielo. Deja o Espírito Santo hablar em tu coração. Não deixa tu mente passiva, não. Verdade ou não, irmãos? Estamos falando aún de pensamentos. Não estou falando aún de las outras coisas. Lo que penso, logo existo. Mira, algo tão natural, tão simples como leite com café, vai reflejar em toda a nossa vida, seja matrimonial, seja financeira, seja espiritual, seja conjugal, seja a área que seja. No que penso, vai generar em mim um fruto de sentimento. E ele fruto, em su, vai brotar meu comportamento. Seguimos. Vamos ler outro texto. Filipenses 4. Vamos lá. Vou pôr as garfas outra vez. Os irmãos estão compreendendo? Está seguindo meu raciocínio? Amém? Por último, irmãos, considere bem todo lo verdadeiro, todo lo que é respeitável, todo lo que é justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiração. Enfim, todo lo que seja excelente ou mescle elogio. Pensa nisso. Pensa nisso. Agora vamos fazer a tradução nossa. A nossa tradução. Por último, meus irmãos, considere tudo que é mentiroso, tudo lo que é desrespeitável, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo lo que é de ódio, de rancor, de justiça própria, tudo que é digno de enojo, seja isto que ocupa tua mente. Não, se não, é isto que nos ocupa a mente. Essa semana, estávamos aqui jogando em casa. Por isso que eu estou compartilhando que, creia em mim, eu fui testada por essa palavra. Eu fui provada por essa palavra. Quando te digo que tu e eu temos controle em nossas emoções, nós outros temos. Tu tens a certeza, a convicção, que se tu vas delante del rei, Felipe, nosso rei de Espanha, e se tu tienes a graça de se acercar a ele e de faltar-lhe respeito, sabe o que vai passar contigo? Vas para a cárcere, sem
questionamento. Imagine que Dom Felipe, nosso rei, te mira a ti e te empieza a falar um montão de tonterias. Quem eres tu, Ederson? Que hace delante de mim aqui? Eu sou o rei. Quem eres tu? Quem eres tu em la cola del pan? Te vai entrar, não, ser verdadeiro. O que vai entrar em tu coração? Não. Quem é este homem? Que isso ele para estar aí com esta corona toda? Tu vas desacatar essa autoridade? Sabendo a consequência? Não vá. Dependendo da palavra que tu utilize, você pode ser decapitado. Tu não vas a desrespeitar uma autoridade assim. Então, o que vas a ser? Sim, senhor rei, não sou nada na cola dele. Necessito estudar mais. E agora, quando estamos em casa, delante de la imagen, delante de la semejança, de minha boca é um esgoto. Eu hablo da maneira que quero. Eu hablo de meu irmão da maneira que me dá na gana. Eu tenho pensamentos levianos contra meu irmão. Permito que meus sentimentos sejam de justiça, de vingança. E luego me islo de mis hermanos porque sou melhor que todos eles. Principalmente de meu marido. Ou de ti também. Ou de ti, ou de ti, ou de ti. Has visto que é sério que estou compartilhando com os irmãos? Se eu não tenho responsabilidade de guardar meus pensamentos, está mirando o caminho que estou traçando? Está mirando o caminho, a história que estou escrevendo? Vamos lá. Mais um texto. Esse é em Velho Testamento. Salmos 18 diz assim: sejam aceitáveis a tus ojos mis palavras. Uou, irmãos, tienes coragem de chegar delante de Deus? Não, de chegar não. Tienes coragem de dizer a Deus agora, que Ele está aí dentro. Minhas palavras são aceitas a ti, Senhor. Mis pensamentos, alegra os pensamentos do coração. Mis pensamentos, ó Senhor, refúgio e libertador meu. Tienes coragem? No que tu pensas a respeito de mim, de tua esposa, de tu jefe, está em linha com o que tu deverias pensar? Eu não penso essas coisas, mi madre minha de minha alma. Eu não penso, não? O que tu sentes? O que tu sentes quando alguém te defrauda? O que tu pensas quando tu jefe é injusto contigo? O que pensamos quando meus amigos não são leais a mim? O que pensamos? Hacemos como Jesus? Padre, perdona, porque eles não sabem o que é assim. Que eles possam ver em mim alguém fiável. Que eles possam ver em mim uma pessoa que não está enojado de ser quem eu sou. Sabe quando uma pessoa faz o que faz por mérito próprio? O primeiro não que ela recebe é manifestar o eu que ela é. É a primeira coisa. Jesus estava sendo crucificado.
E ele manifestou quem ele é. E por que contigo e comigo vai ser distinto? Por quê? Se carregamos aí fora e dentro de nossos hogares que somos cristianos, o que é ser cristiano? É andar nos mesmos passos que Cristo andou, é ser como Cristo. Eu sou Cristo. Que blasfêmia. Irmãos, é tão sério isso que tu e eu analisamos, nós outros pensamos em nossos pensamentos. Tinha uma pareja, quando estávamos cuidando de uns irmãos em Portugal, no Porto. Tinha uma pareja que me chamou muitíssimo a atenção. A mulher sempre queria estar em cima de tu marido. Não sei como posso dizer isso mais bonito. A mulher tinha uma hambre sexual inagotável. Sempre. E eu mirava, madre minha, que ganas essa mulher tem. E um dia o marido, pobrecito, foi falar com meu marido. Que água, já não puedo mais. Já não puedo mais. E o marido quedou assim com a cara roja, Ederson, que hago eu? Porque minha mulher, eu não tenho forças mais. E era jovem, ¿vale? Não era viejo. Lo que me chamou a atenção, a parte das bromas. E quando Ederson me compartilhou isso, eu fui orar. Porque saiu de minha zona de controle e de comodidade. Porque isso me chamou a atenção de verdade. Sabe o que o Espírito Santo revelou e atraído à luz? A irmã estava em el mundo da pornografia. Brava com nós na comunidade, na igreja. Discipulava nosso lado. Nadie sabe tus pensamentos, pero todos podem saber tu comportamento. Fuerte, ¿verdad? Como eu ia chegar a essa pessoa que estava em mesmo nível que eu? Ia dizer, pois mira, não sei se é verdade. Mas quando eu orava, o Espírito Santo me conduziu a orar assim, assim, assim. Uma semana, como um avestruz, eu remoendo a palavra. Como vou chegar a essa pessoa? Como vou chegar a falar assim, tão abertamente? Resumindo, sentamos e falamos e a pessoa confessou. Pecado confessado e abandonado, pecado borrado. Nem Deus se lembra mais. Por que eu comparto isso com os irmãos? Nós outros vigilamos nossos pensamentos. Nós outros, de verdade, analisamos o que pensamos. Eu sempre ensino para as mulheres que andam conosco. Queres saber se é Deus que está falando em tu mente ou o diabo? Pergunta se Jesus haria o que tu achas. E vai ser. Eu odio meu marido. Ai, este homem, por amor de Deus, uma vez mais ha falhado comigo. E vem o pensamento assim: vou vingar dele. Eu vou fazer com que ele pague por lo que me ha hecho viver agora e lo que me ha hecho sentir. E o pensamento é: não vai ser comida. Se quer a roupa planchada, que planche ele. Eu vou cuidar de mim. Sou eu.
Eu pensando, ¿vale? E te pergunto, ¿soy yo o es el diablo que está ahí en mi mente? ¿Es Dios o es el diablo que está en mi mente? Agora, meu marido me ha fallado outra vez. Le daré uma oportunidade para redimir-se. Deus, eu não consigo falar da maneira que meu marido me compreenda. De verdade, eu hago isso, ¿vale? Pero tú es que pode convencer ele que esta atitude não está bem. Pensas que o diabo te iba levar mais cerca de Jesus? Pensa que o pensamento do mundo te vai te acercar mais de Deus? Claro que não, por supuesto que não. Então, é assim de sencillo, de claro. Um exemplo, eu pus aqui para não me olvidar. Passe. Vamos allí, quando Pedro estava allí, dentro do barco, e de repente Jesus aparece, andando por sobre o mar, por sobre as águas. Vamos construir um raciocínio. Pedro era hijo de pescador. Consequentemente, Pedro mirava tu papá allí, cosendo las redes. O padre de Pedro ensinou a Pedro, Pedro, mira, com el agua não se juega. Tem que ter respeito, eu falei muito isso para mis hijas. Tem que ter respeito com o mar não se juega, com el agua não se juega. Era mentira? Não. Vamos construir um pensamento. E de repente, Pedro, que cresce em esse ambiente de pescador e sabe que foi doutrinado a não jogar com el agua, que tem que respeitar o mar, e Jesus, que vem para quebrar nossa religião, que vem para nos ensinar o que é de verdade, a verdade, chega a mim, a você e a Pedro em aquele dia. E Pedro disse, como muitos de nós outros, se eres tu, Senhor, manda que eu vá até a ti. Jesus hoje está falando com alguns aqui. Tu sempre está pedindo, Deus está dizendo, viene. Viene. E de repente Pedro, irmãos, pensa em fração de segundo que Pedro tuvo que fazer. Pedro tuvo que se despir da mentalidade de seus pensamentos e saltar sobre o fundamento que era a palavra de Jesus. Viene. Isso não llena tu coração de fé. Irmãos, Jesus disse, Pedro, vem. E ele foi. Ele saiu de sua comodidade e foi a um caminho distinto. Que foi obedecer a palavra de Deus. Quantas vezes Deus chega para mim, para vós outros, e disse, vem, passemos para o outro lado do mar. E tu sigue aí. Envuelve tu cola e senta em cima. É que cambiar mis pensamentos é muito complicado, eu não consigo. É que cambiar mis sentimentos aún mais difícil. Mis comportamentos, então, é demasiado mesmo. Queres que eu me torne um santo? Sim, essa é a ideia. De glória em glória, nos tornarmos segundo a imagem de Deus. Hello! Hermanos, Pedro, ele tuvo el coraje. A Bíblia não nos relata que ele tuvo medo. Quando obedeceu a voz do Senhor, a Bíblia não relata isso. Pero ele tuvo coraje
de analisar. Mi padre me enseñó que el mar va a afundar, pero mira, va a me hundir. Pero Jesús é sobre ele. Não tem nada a ver com o que eu sou. Não tem nada a ver com mi cui. Tem a ver com meu cué. Então, sobre tu palavra, Jesus, eu vou. Quando Pedro... isso está muito igual, hein? Tem uma película aí, como se chama? Que tem o autor esse que é todo-poderoso. E ele começa a andar sobre o água quando ele corre o poder de Deus e passa a mão assim. Eu tenho a impressão que Pedro hizo isso. Isso é peligroso, peligroso. Quando Pedro quitou os olhos de Jesus foi quando ele começou a hundir. E assim somos nós outros. Quando quitamos nossos olhos de Deus, deixamos espaço para pensamentos de divisão, pensamentos pecaminosos, pensamentos do que eu sou alguma coisa. Irmão, se tira, se saca, se retira Jesus de nós outros, sabe que somos? Trapos de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? É as compressas das mulheres quando estão em sua regla. Assim nós outros somos comparados. Não servimos para nada mais. Meme, então, como gestionar minhas emoções? Há uma infinidade de coisas. Pero eu numerei só 4. E a primeira delas é desconfie de tus pensamentos. Como, mãe? Eles pensamento que tenho a respeito de mim. Muitos de nós outros somos criados assim. Quem eres tu para querer ser uma abogada? Quem eres tu? Tu não eres capaz. Muitos de nós outros crescemos em ambientes depreciadores. Que eu não ia lograr uma família, que eu não ia ser uma pessoa aí academicamente formada. Falei bonitinho. Eu não ia ser uma pessoa que poderia responder ao propósito de Deus. Fomos criados em este ambiente. Um ambiente onde tu eras o saco esse de socos. Um ambiente onde tu era depreciada uma e outra vez. Então, eu vou discernir meus pensamentos. Quando vem isso é tão sério, me recordei de algo. Eu cresci em um ambiente familiar, onde dizia que minha boda de meu marido era fuego de paja, que não ia durar um mês. Sim. Verdade, mano. Fíjate, houve momentos onde o pensamento foi recordado, sim. E sabe qual é a diferença para que eu hoje esteja aqui completando 27 anos? Não é porque sou melhor que tu. Claro que não. É porque eu he vigilado. Pera, mira. Eu me casado como se mata. Tudo muito em la régua. Bonito. Me casei. A ver, será que o Deus que eu sirvo me iba a hacer casar com um homem para depois destruir tudo para que eu me casara com uma pessoa correta? Te lo juro, delante de Deus. Eu tive esses pensamentos. Deus, é que ou tu eres Deus ou tu eres uma farsa. De verdade eu falei isso com Deus? Como tu puedes fazer com que eu entregue minha vida a um homem ao qual eu
nos entregamos delante del Senhor e de repente, não é o que tu tenias para mim? Eu estava chamando Deus de mentiroso, assim declaro. Que a leve e momentânea tribulação estava me destruindo. Que isso com esses pensamentos? E eu discerni, esses pensamentos não são meus. Esses pensamentos não são meus. A segunda coisa, identifique as mentiras de tu mente. Quando eu pensei, não Deus tem, quando o pensamento viene, né? Não Deus tem um homem melhor para mim, opa. Não, esse pensamento não é de Deus. Porque Deus não é um Deus que cambia coisas, Deus é um Deus que transforma coisas. Ele é um Deus criador. Então, para mim, me hacía um pouco de confusão. Terceiro, identifique a verdade. Qual era a verdade em esta área? O que casou, o que Deus uniu, não separa o homem. Pero hay un ecocito ahí en la Biblia que es la verdad que Pablo dice que por la dureza del corazón me puedo ahí me separar. Es la verdad. Pero la verdad exacta, genuina es. Corre la mano de tu marido, corre la mano de tu hijo, corre la mano de tu hermano. E juntos que caminem na segunda mila. Vivemos em um tempo onde que tudo é desejável. O matrimônio é desejável, os filhos são desejáveis, a família é desejável. Eu quero tudo muito rápido e muito pronto. Nos olvidando que, da mesma maneira que nós outros miramos e cobramos, a gente também está mirando-nos e cobrando-nos. E quarto, reemplace tus pensamentos por la verdade. Põe em ordem tus pensamentos, porque quando tus pensamentos estiverem em la linha da palavra, corretos, tus sentimentos serão verdadeiros. E quando tu expressar um sentimento de amor para alguém, o Espírito verdadeiro que está em ti vai testificar em mim que o que tu haces para mim é verdadeiro. Não o que tu estás fazendo para mim, mais tarde vai vir com a mano a ser el cobro. Jesus não hizo com nós outros isso. Jesus te cobra hoje porque ele morreu em la cruz. Ele chega em tu porta. Oi, tens uma deuda comigo, eu he morrido por ti. Jesus hace isso contigo, irmãos. Não lo hace, não lo hace, não lo hace. Ele está à porta assim. Pode entrar? E nós outros queremos ser melhor que Deus. Estamos todo o tempo cobrando e nos olvidamos de ser. O Espírito Santo, ele habla com nós nessa manhã. Seamos cristianos de verdade. Seamos Cristo que anda em las calles. Seamos el Cristo dentro de nossos hogares. Seamos Cristo vivificado. Não, ele é Jesus muerto. Não, é Jesus muerto. Déjame te dizer uma boa nova. Ele ressuscitou. Sale desse ambiente de cobrança, de pensamentos equivocados e se permita ser trasladado para o reino de sua luz, que é a verdade. E ponto. A palavra é a verdade. Quer eu guste ou não, quer tu guste ou não, essa é a verdade. Cierre tus olhos, meus irmãos. Oh, Espírito Santo de Deus. Ore cantar alabaxore, canta alabaxere, canta alabás. Aqueles que estão aí por internet,
Permita o Espírito Santo ministrar em tu coração. Te invito nesta manhã a ser uma oração de entrega. Senhor, eu entrego meus pensamentos que são puros, impuros. Senhor, eu entrego meus pensamentos que são perversos, llenos de justiça própria. Eu entrego esse fardo pesado que são meus pensamentos. E recebo nesta manhã os pensamentos que são tuas, pensamentos de paz e não de mal. Transforma meus sentimentos em sentimentos bondadosos, de amor, de vida, de generosidade. E que meu comportamento pueda expressar o Cristo que eu sirvo. Por amor de Deus, Espírito Santo, cambie nosso comportamento, que podamos reflejar o comportamento de Cristo aqui na terra. Porque entendemos que as vidas estão aí fora necessitando comer de nós outros, beber de nós outros, de Cristo que está em nós outros. Somos nós outros os trabalhadores que o Senhor tem aí de amado. O campo já está branco. Oh, Espírito Santo de Deus. Nesta manhã eu declaro, Senhor, que somos uma comunidade onde os pensamentos andam em linha com os pensamentos do cielo. Que nossos pensamentos estão em linha com a palavra do Senhor, que é nossa roca fiel. Que solamente, Senhor, em Ti podemos viver uma verdade. Nos hace, Senhor, agentes da verdade do Senhor, começando dentro de nossos hogares, dentro de nossas comunidades, dentro do nosso âmbito de trabalho, aonde quer que vayamos, as pessoas puedan ver Cristo em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos.